Agora, para falar sobre as estratégias nutricionais na alta hospitalar e em casa, dificuldades e soluções no hospital privado, eu vou chamar a doutora Ana Carolina Sara Fonseca, do Hospital Santa Catarina. Ela é nutricionista, graduada pela PUC de Campinas, especialista em nutrição enteral e parenteral pela SBNPE, nutricionista em nutrição clínica pela UGF, nutricionista da MTN do Hospital Santa Catarina. Ana? Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer pelo convite, pela oportunidade de expor aqui um pouquinho do nosso trabalho. Bom, então esse aqui é o Hospital Santa Catarina, que está na entradinha, onde a gente faz todos os nossos trabalhos. E vou contar um pouquinho do perfil do hospital, né? A maioria dos pacientes que internam com a gente tem um perfil de ser um pouquinho mais idosos, tem uma faixa etária de 80, 90 anos, em sua grande maioria. A nossa equipe cuida, na verdade, da parte de dieta enteral, parenteral e suplementação do hospital. Então, é separado em duas equipes. O pessoal da SND faz uma triagem inicial quanto ao risco nutricional desses pacientes e a gente atende os pacientes que estão em risco e que têm necessidade dessas outras terapias que eu falei inicialmente. E quando a gente vai começar uma orientação de alta, surgem diversas dúvidas, né, de que tipo de dieta vamos fazer uso, quando a gente vai começar essa orientação de alta ao nosso paciente, como vai ser feita, que tipo de sistema será. Então, tudo isso tem que ser pensado e analisado com o tipo de acompanhante, qual que é o entendimento que ele tem, qual que é o hábito do paciente já no domicílio e o decorrer também da internação para manter o teu planejamento. É interessante estar retomando junto com o acompanhante ou familiar, que eles que vão estar fazendo praticamente todo o serviço em casa com relação à terapia nutricional, de o que é a nutrição enteral, qual a importância dela, que pode ser feito tanto de forma oral quanto por sondas, né, porque a suplementação também tem uma importância muito grande na recuperação do estado nutricional do paciente. E o nosso primeiro problema no hospital começa já na indicação da terapia nutricional enteral. Porque às vezes a gente tem a percepção de que o paciente realmente está precisando passar uma sonda, está desnutrido, que a ingestão está abaixo de 60%, só com a via oral, e às vezes com suplementação não chega em 75%, e às vezes tem uma resistência de familiares, de médicos, com relação à passagem de sonda. Com relação aos pacientes que a gente atende, a principal indicação de sonda enteral no ano de 2016 era a doença neurológica. E acho que isso se associa com o perfil do hospital também, visto que a gente tem paciente muito idosinho, tem vários que têm demência senil, Alzheimer, Parkinson. Com relação aos métodos de infusão, a gente sabe que no hospital é prioritário a forma contínua, por reduzir os riscos associados e as complicações, já que é uma infusão mais lenta e precisa da bomba de infusão contínua. E não são todos os pacientes que vão ter acesso a essa bomba de infusão em domicílio. Tem a forma de administração por bolos também, em que é feita a realização da infusão da dieta com auxílio de seringa, só que isso precisa de uma disponibilização também do familiar, de estar esperando de 15 a 30 minutos para infundir lentamente. Então, a forma que a gente deu preferência e que é a mais comum da gente orientar no hospital é o método gravitacional, que daí precisa apenas do equipo, do frasco e da dieta. Também é considerado uma infusão lenta e não tem a necessidade, então, de um equipamento adicional. Aí chegamos no segundo ponto de conflito. Tem esse quadrinho que tem a velocidade de gotejamento e, às vezes, o paciente não consegue fazer a contagem de 35 gotas em 1 minuto. Então, a gente ensinou para eles a fazer uma gotinha por segundo. Aí, assim, é mais fácil deles contabilizarem e também numa velocidade que ultrapassa muito os volumes tolerados, tanto pelo intestino quanto pelo estômago. Quanto à escolha do sistema aberto ou fechado.
A nossa orientação tem sido mais com o sistema fechado, com o sistema aberto, tendo em vista que o sistema fechado ele já vem numa embalagem fechadinha com conector para bomba de infusão contínua, né? Então, o sistema aberto ele seria mais indicado para o ambiente domiciliar, sem contar que o custo é mais acessível. Com relação ao preparo de dieta caseira, muitos acompanhantes e familiares às vezes vêm com essa dúvida e até solicitando, né, que a gente passe uma dieta caseira para que eles façam, só que é um pouquinho complicado, porque precisa ter uma pessoa que esteja disponível para fazer toda a parte de escolha, pesagem e formulação. E, claro, o acesso ele é muito mais fácil, já que todo mundo tem os alimentos já em casa, só que em compensação, tem instabilidade bromatológica, né, da composição do alimento, tem o risco de contaminação, visto que nem sempre o manipulador ele é muito bem habilitado. E também tem o problema de validade, ou seja, tem que ser realizado todos os dias. E tem alguns estudos falando isso para a gente, né? Esse estudo, que inclusive o Dr. Dan participou, publicado em, acho que foi 2013, agora não estou enxergando. Demonstrou que a composição das dietas feitas em casa, elas variam muito quando comparado com as dietas industrializadas. E todo mundo fala, é muito mais barato. Na verdade, nem sempre. Tiveram algumas dietas que apresentaram um preço realmente mais acessível, mas outras chegaram a ficar até mais caras do que as fórmulas industrializadas. Esse outro estudo também demonstrou que a composição calculada da dieta, às vezes, é uma, e quando você vai fazer a análise, é outra. Eles tinham calculado estimativa de 1.800 calorias para fornecer para o paciente, mas quando foram ver o que estava sendo de fato preparado, a dieta fornecia em torno de 1.300. Quando a gente calcula a nível ambulatorial uma dieta de perda de peso, geralmente é reduzido em torno de 500 calorias por dia. Então, esse paciente provavelmente não vai conseguir atingir o que ele precisa. E com relação à qualidade microbiológica, será que é seguro realmente? Esse outro estudo ele demonstrou que apresentavam nas coletas de amostras das dietas feitas em casa coliformes fecais e E. coli. E mesmo depois da capacitação, continuava apresentando contaminação, que geralmente é realizada pelo próprio manipulador. Com relação à dieta industrializada, né? Qual fórmula escolher? A de prioridade do nosso hospital tem sido a líquida semi-pronta, já que o sistema aberto ele é um pouquinho mais em conta. A dieta em pó, para fazer a composição da dieta interal, tem o problema da diluição também. Que se a pessoa fizer direitinho, não tem problemas de formação de grumo, mas se feita inadequadamente, além de ter compostos que possam estar entupindo a sondinha, ainda tem o risco dela fazer na densidade energética incorreta. Então, a líquida semi-pronta, que seria o sistema aberto, ele é bem adequado. E esse aqui é o nosso folder de orientação de alta, que geralmente a gente usa, né? Porque, na verdade, é uma educação continuada. Você não vai abordar o paciente e ensiná-lo a mexer com dieta interal ou com suplementação só no momento pontual de saída dele. Ao longo da internação, você já tem que ir conversando, demonstrando a importância, dar um pouquinho mais de atenção, que às vezes, por mais que ele não demonstre interesse, é importante ele saber como que vai manusear, o porquê que a suplementação é tão importante, e não ficar falando, esse suquinho é muito doce. Não, não é um suquinho, ele é igual medicamento mesmo. Se não está tomando, vai desnutrir, e a dieta interal também tem que ser administrada corretamente, nos horários certos. Nesse momento, a enfermagem ela atua muito com a gente, que várias vezes a gente vai fazer orientação com a enfermagem junto, já para explicar a fixação de sonda, como que faz a lavagem certinha. Aqui explicando também para o paciente, para ele entender como que é a bomba de infusão, se precisar, no caso da utilização da dieta em pó. Então, vem tudo destrinchadinho. Fixação da sonda. E aqui, por último, embaixo tem a parte que a gente coloca a dieta prescrita. Outra coisa que a gente tem notado também. É mais fácil o paciente ir embora com a formulação semelhante ou a mesma que ele já está em uso no hospital, porque ele geralmente já está adaptado.
Já aconteceram vezes da gente orientar a alta para o paciente, vamos então mudar a dieta, e ele ligar com problemas. Teve diarreia, evoluiu com algum outro probleminha. E uma das complicações mais frequentes encontrada no hospital é quadro de diarreia. Em casa, as poucas vezes que ligam para a gente relatando algum problema, geralmente é diarreia também. Então, que a gente tem algumas opções, né, como o uso de probiótico, reduzir infusão, até pausa entre uma oferta da dieta e outra. E também procurar um médico se persistirem os sintomas, porque não pode ficar em casa tendo diarreia crônica, senão vai acabar desidratando, desnutrindo ainda mais. E com relação ao uso de parenteral domiciliar, que também temos alguns casos no hospital. Geralmente vai com catéter central ou PIC, e devido à longa permanência, e precisa ter uma equipe, ou de home care, ou uma outra equipe especializada que vá em casa fazer toda a atenção a esses cuidados, tanto com catéter, quanto a prescrição diária da parenteral, quanto a evolução dos exames, né, que o paciente, a gente sabe, não mantém com os exames estáveis o tempo todo. E as indicações de parenteral domiciliar mais comuns são síndrome do intestino curto, hiperêmese gravídica, câncer, pancreatite grave, necrosante, fístula digestiva, síndrome de má absorção, doença de Crohn grave. Então, as indicações se mantêm semelhantes às que são feitas no hospital. E de necessidade energética e proteica é aquele cálculo que a gente faz no hospital ainda, né? E tem que fazer atenção, porque se ao longo da internação você vê que não está sendo eficiente, tem que ter planejamento de mudança, de progressão, de melhora. Agora mesmo a gente tem um pacientinho internado, que ele é jovem, a gente está dando em torno de 59 calorias e 2,9 de proteína. E o menino parou de perder peso agora. Vamos ver se vai conseguir recuperar. E outra coisa que é muito importante também, as necessidades hídricas do paciente têm que ser bem calculadas. No caso do hospital, como são idosos, na maioria das vezes a gente orienta com 25 ml por quilo, lembrando que tem que contabilizar também a hidratação presente na dieta interal. Alguns pacientes solicitam a dieta pelo SUS, que é feito, na verdade, pela Secretaria do Estado de Saúde. Então, é preenchido um formulário, essa daqui é a página que a nutrição costuma influenciar, que vai colocar sobre o estado nutricional, o motivo pelo qual está com a dieta interal. E vários pacientes também demonstram problema com isso, porque acabam voltando sem conseguir, em especial se for dieta especializada. A grande maioria, quando consegue a dieta padrão. Então, é muito importante que seja realizado toda essa orientação junto com a equipe multidisciplinar. A enfermagem tem um papel fundamental, principalmente porque os técnicos de enfermagem que vão fazer a parte de manipulação da sonda, né? E o cuidador ou familiar tem que estar extremamente capacitado, porque chegando em casa é ele que vai tomar conta disso tudo. E só em conjunto a gente consegue uma efetividade no atendimento. Obrigada a todos e quem quiser segue meu contato.